Olá, estudantes do Paraná. Eu sou o professor Hélio e vou acompanhar vocês hoje na aula 4 de Física, Processo de Eletrização. Retomando alguns conceitos da aula 3, nós teremos por base o modelo atômico de Rutherford Bohr, que é aquele modelo atômico onde possui um átomo, onde tem um núcleo bastante denso de cargas positivas e elétrons que giram ao redor desse núcleo com cargas negativas. Nesse modelo atômico, o átomo é um grande vazio. A maior massa desse átomo se encontra no núcleo. Partindo disso, a gente vai estudar os processos de eletrização, tendo por base que um corpo ficará carregado quando esse corpo tiver um número de excesso ou falta de elétrons, e aí para calcular a carga desse corpo a gente multiplica esse número de excesso ou falta de elétrons pela carga de um elétron. É importante salientar que o corpo será carregado positivamente quando ele tiver uma falta de elétrons, porque como as cargas negativas são as cargas mais facilmente removíveis do núcleo, logo o corpo perde elétrons e ele fica carregado positivamente. E o contrário, quando um corpo ficar carregado negativamente, é porque esse corpo adquiriu elétrons. Então, um corpo com excesso de elétrons ele vai ficar carregado negativamente. Sabendo disso, a gente avança aqui no nosso estudo para discorrer um pouquinho como que esses corpos podem ficar carregados. Na realidade, esses corpos podem ficar carregados por 3 tipos de processo de eletrização. Processo de eletrização por atrito, por contato e por indução. Inicialmente, vamos discorrer aqui sobre o processo de eletrização por atrito. Esse processo ocorre quando 2 superfícies diferentes deslizam-se um sobre a outra. Então, aqui no caso, a gente tem um vidro, uma barra de vidro, sendo atritada por um pedacinho de seda. Inicialmente, ambos os objetos estavam neutros, como na maioria da natureza, como os objetos na natureza se encontram neutros. Mas, após esse processo de eletrização, um corpo retira elétrons do outro corpo. O corpo que vai ficar carregado negativamente é o corpo que tem uma propriedade química chamada eletronegatividade maior. A eletronegatividade é a afinidade que um corpo tem em absorver elétrons, vamos dizer assim. Após esse processo de eletrização, então esse corpo mais eletronegativo fica carregado negativamente. Experimentalmente, a gente tem a série triboelétrica, que é essa série que aparece aqui para nós. Nessa série triboelétrica, os corpos com maior facilidade de adquirir elétrons ficam mais na parte de baixo e os corpos com maior facilidade de perder elétrons, ou seja, ficar positivos, estão na parte de cima. Por exemplo, nesse experimento aqui trazido como exemplo, vidro e seda. Então você vê que o vidro encontra-se um pouquinho acima da seda nessa série triboelétrica. Logo, ao atritarmos a seda com o vidro vai ficar carregado positivamente e a seda vai ficar carregada negativamente. Eu desafio você em casa a fazer esse experimento de eletrização por atrito. No caso, você pega uma régua de plástico e atrita, faz um movimento de vai e vem com essa régua com um pedaço de papel. Usa o rascunho, não usa uma folha em branco, usa uma folha que você já não vai utilizar mais. Faz esse processo de eletrização e aí coloca picotinhos de papel próximos a essa régua que você acabou de eletrizar. O que vai ocorrer é que esses pedacinhos de papel serão atraídos por essa régua que acabara de ser eletrizada. Esse processo de eletrização por atrito é muito comum nos dias frios e bastante secos. Quando, por exemplo, a tua calça de agasalho começa a fazer aqueles estralos que às vezes incomodam na tua perna. Elas estão estralando porque elas passaram por um processo de eletrização por atrito com a sua pele. E em seguida está havendo um descarregamento ali de elétrons. Outra coisa que acontece é aquela blusa de lã que você usa no frio e aí de repente ela começa a soltar um pouquinho de choque em você, aquele incômodo. É porque a blusa atrita no seu corpo
e esse processo de eletrização deixa tanto o teu corpo como a blusa eletrizados. Como a natureza não gosta de corpos carregados, ao primeiro contato há um descarregamento de cargas, deixando os dois corpos neutros, mas isso é aquela sensaçãozinha de choque que você sente. Outra coisa é quando a criança está brincando no escorregador de plástico. Quando a criança brinca no escorregador de plástico, existe um atrito ali entre o plástico e as partes da pessoa, deixando os dois corpos eletrizados. Essa eletrização também pode provocar pequenos choques. E os exemplos não param por aí. Quando, por exemplo, você põe a mão numa maçaneta e leva um choque. Por que será que você levou o choque? Como que aquela maçaneta se eletrizou? Ou então quando a pessoa coloca a mão no volante de um carro, e quando ela coloca a mão no volante do carro, ela acaba se tomando algum choquezinho. Já pensou nisso? Pensa nisso e depois fala pra gente o que aconteceu. Todos esses processos envolvem ali a eletrização por atrito. Bom, já falei demais, vamos para o exercício. 2 minutinhos para você responder. Respondendo aqui com vocês o exercício. Questão número 1. Aqui caiu no Instituto Federal de São Paulo, aqui no ano 2016. A tabela a seguir mostra a série triboelétrica. Através dessa série é possível determinar a carga elétrica adquirida por cada material quando são atritados entre si. O isopor, ao ser atritado com a lã, fica carregado negativamente. O isopor atritado com a lã fica carregado negativamente. O vidro, ao ser atritado com a seda, ficará carregado. Então veja só, aqui ele deu o exemplo do isopor com lã, né? E aí ele quer que você faça aqui do vidro ao ser atritado com a seda. Vamos localizar o vidro e a seda aqui na tabela triboelétrica? Vidro está lá no topo, a gente pode ver aqui vidro. E em seguida, nós temos a seda. Vamos procurar a seda aqui? A seda está aqui embaixo. Então, vidro e seda. Quem que está mais em cima? O vidro, e embaixo está mais a seda. Ou seja, o vidro, após esse processo, vai ficar carregado positivamente e a seda vai ficar carregada negativamente. A seda retirou elétrons do vidro. Analisando as questões, você percebe que na letra B, você tem que o vidro vai ficar carregado positivamente, pois perdeu elétrons. Sempre relembrando, o corpo fica carregado positivamente quando perde elétrons. Então, resposta aqui, letra B. Próximo exercício. 2 minutinhos para você fazer. Anota no seu caderno qual questão é verdadeira e qual é falsa e daqui a pouquinho eu volto corrigindo com você. 2 minutinhos.
Resolvendo a questão. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Primeira, se um corpo neutro perder elétrons, ele fica eletrizado positivamente. Verdadeira. Próximo, atritando-se um bastão de vidro com uma flanela, ambos inicialmente neutros, eles se eletrizam com cargas iguais. Ora, agora é falso, porque sempre após o processo de eletrização, um corpo fica carregado positivamente e o outro negativamente. Então, segunda aqui, falsa. Terceira, em um dia frio, ao atritarmos nossas mãos, ambas tornam carregadas por atrito. Aqui tem uma pegadinha. Quando a gente atrita a mão uma com a outra num dia frio, a gente está procurando aqui gerar calor no nosso corpo, mas o que ocorre é que as nossas mãos fazem parte do mesmo corpo. O atrito, a eletrização por atrito acontece apenas quando tem o deslizamento de superfícies entre dois corpos diferentes. Sendo assim, quando a gente atrita a mão, elas continuam neutras. Então, resposta terceira, falsa. Quarta, um corpo é dito neutro se não possui cargas. Esse é um erro conceitual clássico. O corpo neutro não é um corpo que não possui cargas, mas sim é um corpo que possui cargas positivas e negativas de uma forma equilibrada. Possui a mesma quantidade de cargas. Então, aqui, quarta alternativa, falsa. E por último, a série triboelétrica é aplicada à eletrização por atrito. Verdadeira. Então, aqui para você ter uma ideia, ficamos com o gabarito V, F, F, F e V. Partimos agora para o segundo processo de eletrização, a eletrização por contato. Então, nós temos aqui a eletrização por contato. Inicialmente, aqui temos um corpo positivo e um corpo que inicialmente está neutro. Relembrando, o corpo neutro é aquele corpo que possui a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. O que vai acontecer? Esses corpos eles vão entrar em contato e em seguida eles serão separados. Então aqui a gente tem um momento antes do contato e aqui no segundo quadro temos o momento após o contato. Perceba que após o contato tem uma reconfiguração de cargas. Ou seja, as cargas, os dois corpos ficarão com a mesma quantidade de cargas, distribuídos uniformemente em suas superfícies. Aqui no exemplo, cada corpo ficou com excesso, com uma falta de 3 elétrons, ou seja, ficaram positivamente aqui com uma carga sobrando 3 mais, e o outro corpo também com uma carga sobrando aqui 3 maisinhos aqui, todos distribuídos uniformemente pela superfície. E isso ocorre sempre que houver o contato. Então, dois corpos entram em contato, em seguida, cada corpo vai ficar carregado com o mesmo sinal de carga. E essas cargas serão distribuídas uniformemente em cada corpo. Lógico, se os corpos tiverem o mesmo tamanho, se as esferinhas de metais que normalmente são utilizadas como exemplo tiverem mesma área superficial, essas cargas em excesso vão ficar distribuídas pela superfície. Agora, se uma esfera for maior que a outra, a esfera maior, lógico, vai ficar com maior quantidade de cargas. Para calcular a qual quantidade de carga cada corpo vai ficar, teríamos que fazer uma regrinha de 3 ali, ou usar uma média ponderada para fazer esse cálculo. Avançando, temos aqui o primeiro exercício. 2 minutinhos para ver se você assimilou o que eu falei.
Resolvendo a questão. Número 3. Se um corpo neutro é colocado em contato com um corpo eletrizado negativamente, ou seja, com excesso de elétrons, pode-se afirmar que retomamos ao conceito de eletrização por contato. Após o contato, 2 ou 3 ou 4 ou mais corpos que participaram desse processo de contato, todos eles vão ficar com o mesmo sinal de carga. Então, no caso, se o corpo neutro entrou em contato com o corpo carregado negativamente, os dois tocaram, ao se separarem, ambos os corpos vão ficar carregados negativamente. Resposta, letra C. Avançando, 3 minutinhos, uma continha para você fazer aqui, questão número 4. Eu quero dar uma dica para você. Considere que as esferas têm o mesmo tamanho e faça a média. Faça a média. Sempre que há um contato, você soma o valor de cada carga tem inicialmente, soma esses valores e divide por 2. Então aqui você vai ter 3 processos para você fazer essa análise. Sempre você toca, soma o valor das cargas e divide por 2. Em seguida, soma o valor das cargas envolvidas no processo e divide por 2. 3 não, 4 minutinhos para você fazer. Faz com calma aí. Vamos resolver então a questão. Pessoal, preste atenção que esse exercício é um exercício de nível de dificuldade média e muita gente pode ter errado por estar desatento, por estar desesperto. Então, eu vou fazer com vocês cada um desses 3 passos, cada um desses 3 processos com vocês. Somente um detalhezinho, uma observação. Perceba que nesse exercício aparece uma espécie de Uzinho diferente. Talvez você em casa deve ter
chamado atenção para isso. Nossa, professor, o que é isso? Esse uzinho diferente com uma perninha um pouquinho maior. Então, esse uzinho, na verdade, é um micro. Um micro é uma representação de 10 elevado a menos 6. 0,0000001. Só que ao invés de você ficar repetindo esse número por extenso, você apenas coloca esse símbolozinho U, que está aqui, ó. U é o Mi, a letra grega Mi, que significa 10 elevado a menos 6. Ele aparece aqui no exercício, porém, nessa situação, ele não vai alterar aqui os nossos cálculos, que é dado por sucessivos cálculos de médias das cargas ali. Então, primeiro processo, A toca C. Vamos fazer aqui. A toca C. Perceba, gente, o corpo A está carregado com 20 microcoulombs e o corpo C está carregado com menos 6 microcoulombs. Então, a gente vai fazer uma média. O que é a média mesmo? Soma e divide por 2. Vamos lá. 20 microcoulombs mais menos 6 microcoulombs, tudo isso aqui divididos por 2. Aqui aparece um joguinho de sinal, mais com menos, menos. Então, a gente vai ter 20 microcoulombs mais com menos, menos 6 microcoulombs, tudo isso divididos por 2. 20 menos 6, 14 microcoulombs divididos por 2. O que resta para nós aqui é 7 microcoulombs. Isso quer dizer que após esse primeiro processo, o valor da carga dessas duas esferas vai ser modificada. Vou fazer essa modificação com vocês aqui. Então, esse corpo A passa a ter carga agora de 7 microcoulombs e o corpo C passa a ter também uma carga de 7 microcoulombs. Beleza, terminamos o primeiro processo. Vamos para o segundo processo agora. Em seguida, A toca B. Então, vamos lá, gente. Agora nós temos que fazer o corpo A tocar o corpo B. Deu uma olhadinha aqui? Será que deu tempo de você copiar? Eu vou apagar. Saudade da sala de aula. Tomara que termine logo esses negócios aí. Copiou? Vamos lá. Então, estou apagando aqui. Qualquer coisa você no YouTube aperta o pause e copia. Agora vamos aqui fazer A tocar B. Então, vamos anotar aqui. A toca B. Então, ficou assim agora. A, 7 microcoulombs mais menos 2 microcoulombs, tudo isso divididos por 2. Joguinho de sinal, mais com menos, menos, então temos 7 microcoulombs menos 2 microcoulombs, tudo isso divididos por 2. Continua a continha. 7 menos 2, 5 microcoulombs divididos por 2. Terminamos a continha aqui com 2,5 microcoulombs. Quer dizer que o corpo A e o corpo B, após passarem por esse processo, cada um fica com uma carga de 2,5 microcoulombs. Então, vem aqui, apaga essa carga anterior entre esses corpos. Cada um fica com 2,5 microcoulombs. Pronto. Dá uma olhadinha aqui na resolução, quem não conseguiu fazer, veja o que você errou eventualmente. E finalmente vamos para o terceiro processo. B toca C. Então vamos vir aqui. B toca C. Veja, o corpo B 2,5 microcoulombs. 2,5 microcoulombs, mais o corpo C, 7 microcoulombs. Tudo isso divididos por 2. Soma 2,5 mais 7, 9,5 microcoulombs, divididos por 2. E, finalmente, 4,75 microcoulombs. O corpo
B e o corpo C vão ficar. Então você pega aqui, apaga esses valores iniciais. Então ficou 4,75 microcoulombs e 4,75 microcoulombs. Então ali as respostas teremos então, corpo A, 2,5 microcoulombs, 2,5 microcoulombs, corpo B, 4,75 microcoulombs, 4,75 microcoulombs, e corpo C também, 4,75 microcoulombs seria a nossa resposta. Tudo bem, avançando no conteúdo, nós temos aqui 2,5, 4,75 e 4,75 microcoulombs. Resposta. E o último processo de eletrização é o processo chamado processo de indução. Indução elétrica. Esse processo consiste num corpo carregado se aproximar com outro corpo e à distância ele mantém uma interação. Essa interação é sempre do tipo atrativa. Então percebam aqui que você tem um corpo carregado positivamente e esse corpo se aproxima de um corpo que está inicialmente neutro. Veja o que acontece com esses corpos que estão neutros. Eles têm suas cargas totalmente divididas. Então aqui, face. A carga positiva nós temos as cargas negativas e do lado contrário nós temos as cargas positivas. Se aconteceu o aterramento ou se ainda esses corpos forem separados, esse processo de eletrização faz com que os corpos induzidos fiquem carregados com cargas sempre opostas ao corpo chamado corpo de indutor. Aqui temos um nome novo para a gente se lembrar. O corpo carregado que se aproxima é chamado indutor e o corpo que teve suas cargas separadas vai ser chamado de corpo induzido. Isso vai aparecer nos exercícios. 2 minutinhos para você fazer esse exercício. Resolvendo o exercício, uma aluna de cabelos compridos, num dia bastante seco, percebe que depois de pentear esses cabelos, o pente utilizado por ela começa a atrair pedaços de papel. Por que isso ocorre? Então veja, gente, que esse exercício já está acumulando conhecimento. Tem 2 processos de eletrização aqui no exercício. Quais seriam esses 2 processos de eletrização? Veja, quando a pessoa passa o pente no cabelo, o pente e o cabelo da pessoa ficam eletrizados.
Então ali acontece um primeiro processo chamado processo de eletrização por atrito. Num segundo momento, o pente é um corpo carregado. Quando ele se aproxima de um pedaço de papel, o pente, no caso, é o indutor, e o papel vai ser o corpo a ser induzido, configurando um processo de eletrização por indução. Vamos ver a resposta? Então, primeiro, o pente se eletriza por atrito no cabelo, e depois o pente eletrizado induz as cargas do papel, os quais são atraídos pelo pente. Próximo exercício, mais 2 minutinhos para você fazer aí. Resolvendo a questão aqui número 6, a respeito da indução eletrostática, marque a alternativa falsa. Letra A. No processo de eletrização por indução, as cargas de um condutor são separadas por causa da aproximação de um corpo eletrizado. Correto, isso é a definição de eletrização por indução. Questão letra B. Um indutor é o nome dado ao corpo eletrizado, que será aproximado do corpo neutro. Certinho também. Essa é a denominação do corpo que vai induzir as cargas no segundo corpo. Ele é um indutor. E por último, no fim do processo de eletrização por indução, indutor e induzido ficam com cargas de mesmo sinal. Olha que não. Sempre que um indutor se aproxima de um corpo que está inicialmente neutro, aquele corpo indutor, ele faz com que face a ele fiquem as cargas de sinal contrárias a dele. Por exemplo, se um corpo for positivo, se aproxima de um corpo neutro, aquela face do corpo neutro vai ficar com cargas negativas. Então, a questão falsa é a letra C. Questão C aqui. E por último, para resumir os 3 processos de eletrização, atrito, contato e indução, temos aqui o eletroscópio. Desafio você a fazer em casa o eletroscópio, utilizando aqui um pote dessas maioneses aí transparentes. Você coloca um ferrinho aqui, no caso, dentro desse pote, pode ser um parafuso ou um prego, e nas bases desse prego você coloca lâminas de metal. Atrita uma régua no cabelo ou uma bexiga no cabelo e aproxima desse eletroscópio. O que vai ocorrer é que as pás desse eletroscópio vão se separar. Então aqui vem a pergunta: por que as pás se abrem na presença de um corpo carregado? Pense um pouquinho, gente. 3 minutinhos para você pensar. Lembre dos processos de atrito, contato e indução e tenta resolver esse probleminha aqui do eletroscópio.
Vamos lá, já conseguiu pensar? Vamos ver então o que acontece. Por que as pás se abrem na presença de um corpo carregado? Veja, gente, que aqui nós temos um processo de indução elétrica. Quando um corpo carregado, no caso depois você vai tentar fazer com bexiga, com régua eletrizada, esse corpo eletrizado divide as cargas do eletroscópio. Veja, se o corpo carregado for positivamente, face a ele vão ficar as cargas negativas, fazendo com que as cargas positivas desçam. E aqui vai entrar um conteúdo das próximas aulas, que é chamada a lei de Dufay, que é cargas opostas se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem. Como as pás possuem cargas de mesmo sinal, elas vão se repelir, acontece uma força de repulsão e as pazinhas se abrem. É um efeito bem bacana da gente ver. Está aqui o corpo carregado, induz as cargas do eletroscópio nas pás de metal, na parte inferior do eletroscópio, aqui embaixo, né? Cargas positivas ficam lado a lado, ocasionando a repulsão. E é isso, gente. Então essa aula, a nossa aula 4, viu os processos de eletrização com alguma profundidade. São eles: atrito, quando duas superfícies friccionam-se, um corpo rouba elétrons do outro corpo, então um corpo vai ficar carregado negativamente, o outro negativamente. A ordem, quer dizer, o sinal que esses corpos vão adquirir, é dado por uma tabela experimental que se chama série triboelétrica. Essa série triboelétrica, ela relaciona ali qual corpo vai ficar mais em cima, vai ficar carregado positivamente, outro negativamente. Isso tem a ver com uma propriedade química chamada eletronegatividade. Depois disso, nós temos o processo de eletrização por contato. Na eletrização por contato, após dois corpos ou mais se tocarem, esses corpos ficam carregados com o mesmo sinal de carga. E por último, nós temos o processo de indução elétrica, que é um processo que ocorre à distância, e à distância esse corpo carregado, chamado indutor, consegue fazer com que as cargas desse corpo a serem induzidos se dividam. Nisso vai acontecer um tipo de atração. Tá bem? Valeu, gente! Até a próxima! Valeu!